Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. E aí, como é a vida escolar de uma pessoa cega? Vocês perguntam muito isso por aqui e hoje eu vim trazer para vocês, nesse nosso vídeo especial de sábado, o cego e a escola. Vou contar um pouquinho da minha experiência na escola, porque eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Pois é, eu vou contar a minha história sabendo que ela é a minha história e que ela tem nuances que são minhas e, claro, outras pessoas têm outras histórias, outros tipos de experiências e vai ser muito legal ter esse tipo de retorno nos comentários de vocês e tudo mais. Então, desde já peço, compartilhem as histórias de vocês, que esse vídeo vai se replicar e a gente vai fazer um vídeo só contando as histórias de vocês sobre a escola. Então, eu fui diagnosticado com deficiência visual aos 7 meses de idade e eu morava muito perto do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que é um instituto que é referência no ensino de pessoas cegas e com baixa visão. Fiz uma parte do meu tratamento visual no Benjamin Constant, outra parte fiz no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, na época, e acho que ainda é, né, uma das grandes referências no Brasil em termos de oftalmologia e tudo mais. E o fato de eu já ter começado o meu tratamento no Instituto Benjamin Constant fez com que eu já estudasse lá, né? Desde o início, eu fiz 2 anos em setembro, e em março, né? No início das aulas, eu já estava lá com 2 anos de idade, o que é antes do jardim. Eu fiz uma coisa que é muito importante, que se chama estimulação precoce, né? Outro dia eu conversei em particular com uma professora que está acompanhando um menino cego, que tem 3 anos, e eu falei para ela da importância da estimulação precoce para uma pessoa cega, né? Porque a criança que enxerga, ela aprende por imitação. A criança cega, que nunca enxergou principalmente, ela precisa de diversos tipos de estimulação para ela entender o mundo que ela não está vendo, entender não só como é o formato do objeto, mas a constituição do mundo. Eu fiz essa estimulação precoce por 2 anos, foi muito importante para mim. Depois fiz o jardim da infância, né? Nessa época eu não era completamente cego, eu enxergava um pouquinho. Eu tinha uma visão pequena, mas eu tinha. E a verdade é que eu lembro demais do dia em que eu não tinha mais essa visão, né? Eu fui perdendo, mas eu ainda conseguia fazer os trabalhinhos, né? Colorir, ligue a vovó à árvore, a casinha dos chapéus e vermelho, eu conseguia tudo isso. Até que no primeiro dia de aula do meu último ano do Jardim da Infância, foi em 1989, eu tinha acabado de completar 6 anos, eu lembro que veio um trabalho diferente para mim. Eu recebi um trabalho em braille, né, que não era exatamente braille, porque eu não sabia ler nem escrever, mas eu recebi um trabalho que não era pintar. Era um trabalho que era tocar nas coisas, né, era entender posição de ponto, relevo, né, eram trabalhos para o tato e não para a visão. Eu não lembro mais nada que aconteceu naquele dia, naquela semana, naquele ano eu só lembro que o Botafogo foi campeão estadual, quebrou o jejum de 21 anos sem título. Agora, eu lembro desse dia. Esse dia ficou marcado para mim, porque eu senti aquele peso dentro de mim. Agora eu perdi a visão. Claro que não foi uma época fácil. Hoje em dia eu sinto que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu passei a infância inteira fazendo cirurgias, botando colírio dolorido, recuperando de exames sob sedação, enfim, sofrimento para mim, para minha família e tudo mais. Claro que na época você não entende isso, porque para você perdeu uma luta, né? Se você faz tudo para continuar enxergando e não consegue continuar enxergando, você perdeu a luta. Mas não é bem assim, né? Hoje eu entendo que as minhas cirurgias não tinham exatamente esse objetivo. Mas o vídeo aqui é sobre escola. No Benjamin Constant tinha uma regra que não sei se ainda tem, que a criança só podia fazer a classe de alfabetização com 7 anos. Completei 7 anos em setembro de 89. Fui fazer a alfabetização em 1990. A alfabetização do cego, para quem não sabe, ela é em braille. E a gente demora exatamente o mesmo tempo que vocês demoram para aprender as letras impressas, né? O braille não é uma língua. O braille é um tipo diferente de letra, só isso. É como se você não tem a letra, sei lá, de mão dada, letra cursiva, letra, sei lá, letra de forma, sei lá como é que é o nome das letras que vocês têm. O braille é só um tipo diferente de representação de letra. Ele só parece difícil para quem enxerga, porque você vai tentar ler com o dedo e você não está com o tato acostumado. Mas se você for ler com o olho, você vai aprender aquilo em 5 minutos, como vários amigos meus aprenderam. Então eu fiz o CA, né, a antiga classe de alfabetização. Nos primeiros 5 anos, a nossa turma era só formada por alunos cegos e os professores eram cegos também.
Então devia acontecer aquilo que vocês devem achar bizarro de chegar e a sala tá toda escura e tá lá acontecendo uma atividade, né? Eu tive aquela fase da vida, né, que é a primária, a educação primária, a gente tinha um professor só, tem boas lembranças, tem mais lembranças. Foi nessa época que eu fiz meus melhores amigos do ensino fundamental, né? O Anderson, o Felipe, um abração para eles, sempre presentes na minha vida. Foi que eu comecei a jogar bola, botando uma bola no saco plástico. Foi que eu aí tava na minha terceira série, equivalente ao quarto ano. Foi quando eu descobri que existia o futebol para cegos, graças ao professor Ramon, quando chegou lá no Benjamin Constant, mostrou pra gente uma bola de guiso. Eu nunca tinha visto uma bola de guiso, e com 10 anos eu comecei a jogar, pequenininho. Enfim, foram anos de descobertas, né? E foram anos importantes porque quando você estuda numa escola de cegos, a cegueira não é mais uma desculpa, né? Você não pode falar, não fiz isso porque eu sou cego, não fiz isso porque a cegueira me impediu. Se os outros amigos seus fazem, e eles têm a mesma deficiência que você, então você não pode botar desculpa na deficiência. Eu sempre me senti muito cobrado, talvez no melhor dos sentidos, vamos dizer assim, né, pela vida e por estar cercado de pessoas que, ao meu ver, faziam coisas muito mais bem feitas que eu, né? Amarrava o tênis, né? Eu lembro do desafio de amarrar o tênis. Eu fingia que sabia amarrar o cadarço, eu botava o cadarço para dentro do tênis. Mas os meus amigos, a maioria deles sabia amarrar o cadarço, né? Eu demorei um tempo para aprender. Mais tarde, teve o lance de andar sozinho. Eu fui um dos últimos a andar sozinho. Minha mãe me prendia muito, ela tinha muito medo, né? Muita preocupação e tudo mais. E o excesso de medo, né? O excesso de ansiedade acaba sendo ruim para a pessoa cega, porque eu mesmo fiquei com essa ansiedade, eu demorei bastante para começar a andar sozinho, e isso foi ruim para mim, com certeza, né? Então, e eu tenho certeza que eu só fiz isso porque eu estava estudando numa escola com várias pessoas cegas, que não é que elas cobravam de mim, é que eu me cobrava. Caramba, fulano mora muito mais longe que eu e anda sozinho. Pô, ciclano sabe fazer isso. Então, isso me fazia botar meu patamar lá em cima. Quando eu digo aqui no História de Cego, que quando eu criei o canal, né, quando eu comecei a fazer as palestras, o meu público-alvo eram pessoas que enxergavam, porque eu sempre achei que as pessoas que enxergam não sabem muito da nossa vida, e eu nunca pensava que pessoas cegas iam acompanhar o meu canal, iam ser assíduas, né? Iam gostar do meu trabalho, admirar o meu trabalho, concordar com os vídeos e tudo mais. Sabe por quê? Porque nessa época de escola de cegos eu estava longe de ser o aluno que mais se destacava. Talvez o único quesito que eu fosse bom era o quesito notas. Eu era provavelmente o melhor aluno da sala. Mas só isso. Eu era muito tímido, eu não tinha tantas habilidades de fazer coisas sozinhos, eu não era o melhor jogador de futebol, eu não era o cara que tinha mais amigos. Embora eu tivesse isso tudo, eu jogava a bola bem, eu tinha amigos, eu era tímido, mas eu me comunicava o suficiente. Então eu não era nenhum extremo, nem para um lado nem para o outro. Eu era a média, talvez a única coisa que eu passasse da média um pouco era as notas. Sempre gostei de estudar, sempre me cobrei muito para estudar. Minha mãe sempre deixou muito claro para mim que a minha obrigação era estudar. Então, mas fora isso, eu não era uma pessoa de destaque. Tanto que se naquela época falasse assim, olha, daqui a alguns anos vai ter um negócio aí nas internet, que a gente nem sabia o que era, que as pessoas vão falar para o mundo e vão fazer palestras, certamente ninguém ia falar que o Marcos Lima ia ser essa pessoa, né? O Felipe, meu amigão de infância, ele era o cara extrovertido, tanto que teve uma reportagem que foi muito famosa na época do Brasil Legal com a Regina Casé, que ele foi escolhido para protagonizar, né? Porque ele era o cara extrovertido, ele era o cara brincalhão, ele era o cara que falava com todo mundo e tudo mais. E naquela época, nossa, o que passava na Globo era visto por todo o Brasil, então foi uma repercussão gigantesca. Então eu era a média, eu não era ruim em nada, eu tinha amigos, mas eu era uma pessoa tímida, né? Sempre fui uma pessoa tímida. E me lembro muito, muito dessa cena, eu andando no pátio do Benjamin meio sozinho, assim. Não sei, por algum motivo, eu quase nunca andava sozinho, eu estava sempre com meus amigos, mas nesse dia eu estava sozinho, eu lembrando assim, cara, eu não sei o que eu vou ser na vida. Mas tem uma coisa que eu sei que eu não vou fazer, é falar em público. Olha que curioso, né? E agora ganho a minha vida falando em público. Estou viajando essa semana para São Paulo, vou dar uma palestra, vou participar de uma feira. Ganho a vida com vídeos e principalmente com palestras, consultorias. Gosto de falar para público, né? Não tenho esse medo, eu sei que nem sempre vou acertar, nem sempre as pessoas vão concordar comigo, mas é o que acontece quando a gente se expõe. Mas lembrando da minha adolescência, eu de fato era muito tímido. O pessoal ficava me zoando quando uma menina vinha falar comigo, eu dava 2 passos para trás, né? Eu era muito tímido nessa questão, tanto que eu não tive nenhuma namorada,
nessa época de colégio, não fiquei com nenhuma menina, nada, assim, nem aproximação. Quando chegava no ginásio, né, que é o ensino fundamental 2 hoje, né, os meus amigos já meio que flertavam, tinha aqueles negócios de ligar para as meninas. Nossa, eu era muito alienado disso. Eu fui criança até muito tarde. Eu me lembro eu brincando de futebol de carrinhos com 15 para 16 anos, cara. E enquanto isso, assim, não me envergonhe, não. Acho que foi muito bom ter sido criança por muito tempo. Então, no Benjamin Constant, eu estudei até a 4ª série, né, o 5º ano atualmente, numa turma só com pessoas cegas, com professores cegos. E aí tudo mudou, de repente, no ginásio. A gente chamava de ginásio, agora o 6º ano para vocês, porque é uma mudança mesmo, né? Eu saí de uma turma só de cegos para uma turma mista, que tinha alunos com deficiência visual, né? E quando a gente fala alunos com deficiência visual, são alunos que não faziam uso do sistema Braille, são alunos que eles usavam às vezes textos ampliados, mas escreviam prova em tinta, eles só tinham visão subnormal, precisavam de material especializado em alguns momentos, tinham uma deficiência visual, mas não eram cegos, e pela primeira vez as turmas foram misturadas, né? Para mim foi uma novidade, eu nem sabia que isso existia. De repente, né, eu saí daquela zona de conforto, né, em que todo mundo era cego, até os professores, para uma turma mista, em que eu não conhecia vários dos meus alunos, e com vários professores cegos, mas vários professores que enxergavam. E aquilo que todo mundo passa, né? Em vez de você ter uma professora só, você tem vários tempos de matérias diferentes, a escola e os professores partem do pressuposto que você é uma pessoa mais independente, então você não tem aquela assistência e tudo mais. Então foi uma fase de adaptação para mim complexa, né? Eu lembro das primeiras provas, a minha preocupação se eu conseguir tirar nota boa ou não. Mas eu continuei me destacando, eu fiz amigos, né? O Felipe, outro Felipe e o Everton, né? Citando só dois, foram pessoas que foram incorporadas à minha vida, com visão subnormal, que enxergam pra caramba, que são... enxergam pra caramba não, o Everton não enxerga tanto, mas é o Felipe Albino, né? É um cara, amigões meus, né? E aí eu aprendi, posso fazer amigos que enxergam, mesmo que não enxergam totalmente, amigos com deficiência visual. Nessa época toda da escola, gente, eu tinha livros em braille, né? Eu lembro que um dos momentos mais felizes da minha vida era na primeira semana de aula, quando a gente ia na imprensa braille. A gente pegava nossos livros, chegava lá o Narciso lá, a 3ª série, então, tem um livro aqui de história da 3ª série, estudos sociais. Cara, eu amava receber os livros em braille. Eu sempre gostei muito de ler braille, eu lia muito na biblioteca e tudo mais, mas, cara, receber os livros didáticos na primeira semana, eu levava pra casa e lia todos. Eu lembro que eu ajoelhava, botava uma almofada no chão, ajoelhava assim na cama, botava o livro em cima da cama e lia todos os livros do início ao fim. Podem me chamar de CDF, não importa. Era o que eu fazia. Eu amava isso. Eu amava ler, eu amava esse tipo de leitura, eu amava ter esse tipo de contato com o livro e com as palavras. Então, isso fazia com que eu fosse um aluno bom. Eu tirava as notas muito boas, mesmo quando a turma se juntou, mesmo quando as provas e as aulas passaram a ser diferentes. Eu lembro que eu sempre fui um bom aluno, da 5ª e 8ª série eu era um excelente aluno, me destacava na turma, me destacava entre os professores, né? Teve um bimestre já no meu último ano que eu tirei nota 10 em todas as matérias, só em matemática que eu não tirei, mas a gente tinha um professor complexo em matemática, daqueles grosseiros e tudo mais. Tive uns problemas com professores e tudo mais, um dia eu conto aqui, tive um problema com uma professora de inglês, que eu sabia bastante inglês, então ela ficava... é até ruim de falar. Ela não era uma pessoa má, mas sabe aquela coisa de que seu corpo é seu corpo? Então ela gostava de mim no sentido, claro, de aluno, porque eu era bom em inglês, e ela ficava me elogiando e eu não gostava, eu me sentia incômodo, né? Porque ser elogiado na frente da turma, de repente a turma te zoava e tudo mais e tal, mas eu tinha muito problema com isso, né? E ela percebia isso e de brincadeira, sei lá, ou pra mexer comigo, fazia. E ela falava que eu fazia umas expressões no rosto, que eu tinha muitas expressões e tudo mais e tal. E ela vinha me mostrar no meu rosto as expressões que eu tinha. Você faz isso. Cara, eu detestava isso. Detestava que tocasse no meu rosto, detestava isso. Nossa, eu me sentia completamente desconfortável
Tanto que eu lembro disso até hoje. E lembro de vários momentos, as bagunças que a gente fazia na sexta série, guerrinha de bolinha de papel, as provas orais de história que a gente colava e a professora achava que a gente não colava. Dona Maiá, quem teve aula com a Dona Maiá falecida, excelente professora, mas tinha um defeito de achar que enxergava, então a gente conseguia colar nas provas dela, prova oral, assim, ela não se dava conta. Cara, foram momentos... Eu sinto que a minha vida foi quase como uma escada, né? No primeiro momento lá no Jardim da Infância, com uma turma em que eu pintava, em que eu coloria, depois no último ano do Jardim da Infância, em que eu fazia trabalhos sensoriais, aí chegando do primeiro ao quinto ano numa turma só de cegos, com professores cegos, aí depois subi um outro degrau, tive aula pela primeira vez com professores que enxergavam, colegas que enxergavam e tudo mais. Isso tudo foi, né, uma escadinha, né? Você vai se abrindo mais para o mundo. Eu comecei, né, eu lembro que no primeiro dia da quinta série, do sexto ano, né, a gente, quando juntou as turmas, a gente não conhecia nossos amigos cegos, que enxergavam, nós todos cegos nos juntamos num canto, assim, né, pegamos a carteira, assim, pegamos todos lugares perto. E aos poucos isso foi mudando, aos poucos a gente foi se misturando com as pessoas, fomos nos tornando amigos e tudo mais, comecei a andar muito também com as pessoas que enxergam. Foi um aprendizado maravilhoso, porque o que estava por vir mudou completamente minha vida, que foi justamente o ensino médio, né? A gente no Benjamin Constant estudava até o final do nono ano, na nossa época, oitava série, depois a gente tinha que seguir a vida. Na época eu achava um absurdo, na época eu achava que o Benjamin Constant tinha que ter o ensino médio também, e que a gente tinha que sair dali direto para a faculdade. Eu estava completamente errado, né, em achar isso. Era um pouco de ansiedade da minha parte, de não saber como eu ia agir numa escola comum, numa escola em que eu fosse a única pessoa com deficiência visual. E esse medo faz a gente querer ficar recluso, né? Tanto que eu dizia, gente, eu falava que eu era tímido, eu dizia que meu sonho era ser professor do Benjamin Constant. Mas não é que eu queria ser professor, é que eu não queria sair daquele mundinho. Eu não queria sair do mundinho que eu tinha que enfrentar as pessoas que não sabiam nada da minha deficiência. Ali no Benjamin Constant, professores, funcionários, alunos, todos eram cegos, ou quem enxergava estava acostumado, sabia e tudo mais. Ali era o meu mundo e eu não queria sair dali. Nossa, que erro, né? Porque talvez os melhores anos escolares da minha vida foram no ensino médio. E olha que no Benjamin Constant eu tive anos maravilhosos. Disputei campeonato de futebol, joguei bola, me diverti muito. Cara, a gente ficava a tarde inteira brincando. O Benjamin Constant tem um pátio, e o pátio fica cheio e tal, mas a gente ficava numa parte de trás do colégio, onde tinha quadra. Cara, não ficava nenhum adulto. Eu não sei como é que a gente não morria. A gente jogava bola numa quadra, com a grade toda enferrujada, com os gols sem nenhum tipo de sinalização. Ficávamos horas ali e a gente nunca se machucou. Nunca deu cabeça na trave, nunca. A gente nunca se machucou. Quem acha que cego não anda dentro de casa devia ver a gente, 14, 15 anos, jogando bola o dia inteiro ali de calça. Aí a bola caía no mato. O único problema é quando a bola caía no mato, a bola passava debaixo da grade da quadra e a gente tinha que achar a bola. Então e tinha um mato atrás, e a gente ficava dando voltas e voltas no mato até alguém topar com a bola dentro do saco plástico, né? Que quando a gente jogava por diversão era com a bola dentro do saco plástico, e a gente voltava pra quadra com a bola com a calça toda suja de carrapicho. Enfim, eram momentos maravilhosos. Mas o segundo grau, o ensino médio, ele teve um componente que foi o de eu me entender enquanto pessoa, né? Porque a adolescência é um período que é difícil para todo mundo. A adolescência é um período que a gente está tentando entender quem a gente é no mundo. Foi um período difícil quando eu terminei o Benjamin Constant e eu entendi que eu tinha que ir para outra escola. Eu cheguei a fazer uma prova para o colégio de aplicação, era uma prova com ledor, eu tirei 10, quase 10 a prova de português, mas fui mal na prova de matemática, muito por conta do ledor também, do tipo de prova ser complicada. Colégio militar, chegaram, minha irmã estava lá, então chegaram a consultar, mas eles falaram que eu podia tirar nota 10 no exame, na prova escrita, mas eu ia ser reprovado no exame de saúde, porque eu era uma pessoa doente. Então o que eu fiz foi prova para o colégio Pedro II. Cara, eu estudei pra caramba. Eu lembro, passei as férias na casa do meu pai, a gente estudou muito matemática, a gente estudou muito, muito, muito. E felizmente eu fui muito bem na prova. Eu tirei terceiro lugar no concurso, não tinha cota e tudo mais, era um concurso com 30 vagas. Eu tirei terceiro lugar, cara. Foi uma prova muito. Eu lembro até hoje da prova, da gente fazendo a prova em Braille, numa salinha e tudo mais, né? E eu passei pro Colégio Pedro II. Eu e o Felipe, falei do Felipe aqui, meu amigão, o Felipe cego, não, o Felipe albino.
Nossa, a gente estudava junto desde a classe de alfabetização, ele passou também. E nós, cara, primeiro dia de aula no Colégio Pedro II, seu Benjamin Constant era grande, o Pedro II acho que era ainda maior. Um monte de gente que a gente não conhecia, um monte de adolescente que a gente nunca tinha visto. Nossa Senhora, eu lembro da gente acuadinho no primeiro dia de aula. Ai, Felipe, cara, um abraço. Foi muito mais fácil com você, cara. Mas mesmo assim, cara, 40 adolescentes, assim. Eu acho que a primeira aula que a gente teve, cara, foi de desenho, cara. Eu nem sabia que as pessoas estudavam desenho. Eu conto essa história, a pessoa acha que é piada, mas é verdade. Eu nem sabia que as pessoas estudavam desenho. Aí chegou a professora na sala. E claro, cara, por mais que o Pedro II estivesse aberto a receber a gente, eles não tinham estrutura, né? Não é que os professores estavam preparados, tinham sido... Nada. Então, eu e o Felipe falamos, cara, a gente vai ter que ir lá falar com a professora para mostrar que nós estamos aqui e como que a gente vai fazer a aula de desenho. Então, a gente estava sentado num cantinho da sala, nós nos levantamos. Claro que até chegar à mesa da professora a gente chutou um monte de estojo, um monte de mochila que estava no caminho, sem querer, obviamente, e tal. E a gente conhecia ninguém, gente. No primeiro dia de aula a gente tinha falado com uma pessoa. E a gente chegou, professora, seguinte, a gente é cego, a gente não sabe como fazer aula de desenho, não sei se a senhora foi formada. E ela continuou respondeu, era uma velhinha já e tal. E nisso que a gente está falando, a única pessoa que enxergava da turma que tinha falado com a gente, que era o Cássio, um abração, Cássio, hoje em dia ele faz programa aí sobre o Cartola, no Sport TV, vocês devem conhecer, Cássio Leitão, irmão do Leslie Leitão, que repórter aí da Globo, fez o livro sobre o goleiro Bruno, pessoa do jornalismo de mais alta qualidade. Um abraço, Cássio. Ele gritou no meu ouvido, é homem, pô! Cara, é porque era uma professora velhinha e a gente achou que a voz fina era por ser mulher, mas não era, era um velhinho homem. Cara, que vergonha que a gente ficou. Meu Deus do céu, ainda bem que a gente não fez mais aula de desenho, a escola liberou a gente, não tinha como a gente fazer aula de desenho. Então sempre que tinha um tempo de desenho, a gente ficava sentado em outro lugar pela escola. Mas esse foi só a primeira dificuldade. Além da escola ser muito grande, a escola não estava nem um pouco preparada, né? Nos 3 anos de aula que eu tive no Colégio Pedro II, apenas uma professora, a Salma, de Química, sabia Braille. O resto das pessoas não sabiam Braille. E isso não era ruim só porque a gente tinha que fazer os deveres ou no computador, eu nem lembro se eu tinha computador, mas acho que eu não tinha impressora na época, ou pedir para alguém escrever nossos deveres, que não adiantava entregar dever em Braille, né? O complicado disso tudo era a questão das provas. Cara, as nossas provas os professores tinham que fazer com antecedência, tinham que mandar para o Benjamin Constant, que é a escola onde eu tinha estudado, para o Benjamin Constant imprimir em braille e o Benjamin Constant devolver a prova para ela ser aplicada no dia certinho com a turma. Entre professor mandar a prova na data, a prova ir para o Benjamin Constant, voltar na data, você já deve saber o que aconteceu. A maior parte das provas a gente não fez com a turma. Aconteceu muitas vezes da gente estudar muito, chegar no dia da prova e a prova não ficar pronta. E aí teve provas que a gente fez com 2, 3 meses de atraso. E a gente, com várias datas sendo marcadas. Isso foi uma constante no nosso primeiro ano de escola, né? A gente estudava e não fazia prova. A gente estudava muito. A gente estudava muito porque a gente tinha matérias muito visuais, matemática, química, física. Meu pai é engenheiro, então ele tem conhecimentos, ele também foi professor universitário, professor de escola, então ele tinha conhecimentos grandes na matemática, física, química, ele dava o jeito dele, e eu e o Felipe, né, meu amigo cego, a gente saía da aula e muitas vezes meu pai trabalhava, e meu pai de noite ia dar aula pra gente. Cara, meu pai teve que desenvolver ferramentas para ensinar pessoas cegas, ele não tinha especialidade, como entender gráficos, entender quadrantes, entender curvas, hipérboles e tudo mais, né? Meu pai, ele desenvolveu um negócio que era muito legal, ele pegava uma lixa de parede, né? Aquela grandona assim, que é tipo um papelzão, todo áspero, botava uma folha por cima e desenhava com um giz de cera. E aí, como a folha embaixo tinha um relevo, ficava marcado a lixa tinha um relevo, ficava marcado na folha. E assim, cara, que a gente aprendeu triângulo, retângulo, quadrantes e tudo mais, né? Então a gente estudava pra caramba. A gente tinha um professor péssimo de física e como a gente estava muito com meu pai, a gente acabava tirando as maiores notas da turma em física.
mesmo tendo todos os colegas que enxergavam. Então os colegas começaram a prestar atenção na gente também por isso, e outros amigos começaram a estudar com a gente fora também, e frequentar lá as aulas que meu pai dava para ajudar eu e o Felipe. Outros colegas que não tinham deficiência começaram também a participar, porque a gente precisava estudar, porque a gente precisava aprender as coisas, e eles viam que a gente tirava notas altas. Cara, os colegas foram fatores fundamentais, sem eles não teria sido possível. Eles abraçaram a gente fez amigos muito rapidamente, a gente participou da vida da turma, né? Com o tempo a gente começou a sair com eles, a gente tinha muita coisa de estudar no shopping, né? A gente saía da aula, acabava a aula, a gente estudava no shopping, lá mesmo, comia no McDonald's e abria os cadernos todos na praça de alimentação e estudava, fazia os deveres e tudo mais. Cara, essa época da vida, né, é uma época que você já começa a ter uma certa independência, não tem uma independência completa, mas começa a ter uma certa independência, então foram momentos muito bacanas. A questão das provas que eu falei com vocês, ela foi resolvida no início do nosso segundo ano do ensino médio, de uma forma muito inusitada. O Luciano Huck, ele tinha ido para a Globo e ele tinha um programa que era uma das atrações do Caldeirão do Huck, na época era um duelo entre escolas. E a nossa escola foi participar num duelo contra uma escola da Bahia. E as escolas pediam sempre uma melhoria, R$10 mil de melhoria para as escolas. Cara, isso era 2001, tá? Então R$10 mil era dinheiro pra caramba. E a gente foi com a escola da Bahia, a escola deles lá pediu uma quadra, e a nossa escola pediu uma impressora Braille para a escola. Eu me surpreendi, porque eu fui informado disso. A gente vai pedir isso, eu não sei quem decidiu, não passou pela gente, achei muito legal quem pensou na gente, quem pensou nisso, meu agradecimento e tudo mais e tal. E a gente foi pro programa, mas não para participar do programa, a gente ficou na plateia. E era um programa gravado. E o que aconteceu foi o seguinte, a escola da Bahia venceu, mas venceu na última pergunta, em que a resposta, não lembro qual era a pergunta, mas era uma coisa de um país, acho que era um país africano de língua portuguesa. E eles falaram Porto Verde. Não existe Porto Verde, existe Porto Rico, que é uma ilha no Caribe, é um estado livre associado aos Estados Unidos, que fala inglês e espanhol, e existe um país chamado Cabo Verde, que provavelmente era a resposta que eles queriam dar, que é um país de língua portuguesa, um arquipélago na costa oeste da África. Só que eles não falaram Cabo Verde, falaram Porto Verde. Seja porque o programa foi gravado, tudo mais e tal, seja por isso, seja porque sensibilizaram com a gente, né? Porque a escola da Bahia, né, estavam pedindo uma quadra, legal e tal, mas a nossa escola estava pedindo uma impressora Braille. Os convidados do programa naquele dia eram os Raimundos tinham feito aquele álbum Só no Forest, né, que era um sucesso, e o Caniço, falecido, com o Luciano Huck, eles dividiram uma impressora Braille, são equipamentos caríssimos, tá, gente? E compraram uma impressora Braille para a escola. A partir daí, a gente pôde ter provas em Braille feitas, a gente pôde fazer provas com a turma. E aí era curioso, cara, porque o pessoal aprendeu Braille, né? A gente escrevia com reglete e tal. O pessoal aprendeu Braille com o olho. Eu falei pra vocês que quem enxerga aprende Braille com o olho. Cara, vários meninos da turma aprenderam Braille com o olho. Alguns aprenderam, inclusive, a escrever. Então, às vezes, a gente trocava bilhetinho em Braille. Mas o curioso das provas era assim, que eu tô fazendo a prova, acaba uma folha, põe aqui do meu lado na mesa. Todo mundo ao redor conseguia ver a prova. E muita gente colava de mim e do Felipe. E o professor não sabia, né? Como é que ele vai imaginar que estão colando do cego? Pois é, cara, eu queria fazer um vídeo de 10 minutos, mas ele já se estendeu muito mais, né? Porque contasse a vida na escola, eu contei um pouquinho do meu percurso, né? Então, eu estudei em escola especial durante todo o meu ensino fundamental e na escola regular durante o ensino médio, que foi maravilhoso. Lembra quando eu falava que eu achava que o Benjamin Constant tinha que ter um ensino médio? Cara, não tinha que ter. A gente precisa sair da toca. Mesmo que a gente estude em escola especial, a gente precisa sair da toca. A gente precisa conviver com o mundo. Foi no Colégio Pedro II, estudando com alunos sem deficiência, que eu aprendi que eu podia ser um bom aluno também numa escola regular. Eu aprendi que eu podia fazer amigos, eu aprendi que eu podia ter o interesse dos colegas, que podia meninas ficarem interessadas em mim e que a deficiência visual não era uma barreira impeditiva, era só uma característica. Mas a gente só aprende isso convivendo com as pessoas que enxergam. Claro que a minha turma foi muito bacana, mas a nossa atitude, minha e do Felipe, também foi muito positiva. A gente sempre correu muito atrás, a gente nunca botou peso, a gente enfrentava os problemas de uma forma bem satisfatória, né? A gente
Claro, tem muita gente que tem atitude positiva que não conta com uma turma legal, não conta com uma escola legal, não tô culpabilizando ninguém, tô falando da minha experiência e eu sei que muitas outras pessoas tiveram experiências diferentes. Por isso que eu quero fazer um vídeo só contando as experiências das escolas de vocês. Deixem nos comentários, escreve como foi a experiência de vocês e a gente faz um vídeo contando outras experiências de cego na escola. Gostaram do vídeo? Gente, curtam, se inscrevam no canal. Isso é muito importante. Compartilhem, porque escola como essa, você... Cadê? Cadê o meu celular? Acho que você nunca viu, nem eu. Tchau, tchau.